outro momento, a vida eterna, para a gente seguir a Deus, para a gente estar com Ele, porque Ele está conosco todos os dias. Então não tem que eu viver esperando que esse momento não vai existir, porque esse momento é agora, é o hoje, né? E nós somos, apesar de sermos criaturas perfeitas, por ter sido, no primeiro capítulo a gente falou muito disso, né? De ser criado... Quem entrou? Maiara. Ah, não tô conseguindo ver, está travado. Mai, você quer entrar aqui pelo perfil? Travou. A gente espera ela. Deu certo. Continua. Continua. Você quer entrar pelo perfil? Não, tô de boa aqui. Já tô acompanhando aí. Então, boa noite, Mai. Boa noite. Tudo bem. Então, aqui a gente fala, o ego, quando a gente fala do ego, a gente fala na nossa mente, a gente imagina o ego o quê? Relacionado ao egoísmo, né? Só que o é muito presente, até mais do que a gente imagina no nosso dia a dia. Então, não adianta eu falar que eu tenho uma atitude que eu não sou egoísta com meu colega, quando eu sou egoísta comigo mesma. Eu sou egoísta com Deus quando eu não confio, porque a gente às vezes fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quando ele faz a vontade dele prevalecer, eu não aceito. Então, a gente tem muito essa falha, né? Aqui, quando diz a oração, o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Por que vem um depois, um amém, né? Que ficou como uma oração. Porque se a gente vê aqui na parte 2, aqui para mim é Jesus falando, né? Eu até destaquei aqui. De modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Então aqui Jesus diz que se estivermos em comunhão com Ele, se estivermos seguindo a Ele, o ego não vai prevalecer, porque a força da união nossa com Ele é muito maior que qualquer coisa. Então aqui diz pra gente confiar, né? Confiar em Deus. E aqui a mentalidade una, que foi bem abordada aqui no capítulo anterior, o que é a mentalidade una? É enxergar o amor de Deus em tudo. Então, tem que enxergar o amor de Deus em tudo. Então, se aconteceu, porque às vezes acontecem coisas que a gente não quer na nossa vida, a gente passa por tudo. Senhor, não foi feito como eu queria, mas é a tua vontade. Amém. Então, a gente tem que confiar. Então, eu não tenho meio termo para confiar. E assim, pessoal, quem está acompanhando o livro, quem está acompanhando só aqui pelas lives, o importante é acompanhar, absorver. Todos aqui, o livro se chama um curso, porque a gente está em aprendizado, né? Então, aqui, durante muitos momentos, o Senhor vai falar com a gente, né? Durante o livro. Então, a gente está em constante, nós, seres humanos, a gente está em constante evolução, né? Aqui no próximo, até deixei anotado um ponto aqui. Ó, preciso de orientação e eu tô aqui para te ajudar. Jesus disse, né? Aqui no próprio capítulo. Eu separo o verdadeiro do falso, esse é meu papel. A verdade ultrapassa as barreiras do ego. Nossa força unida não prevalecerá. Então, precisamos do Espírito Santo. O ego tem o Espírito Santo como inimigo, porque o Espírito Santo não permite que ele exista. O ego
Então, eu não posso ter dois caminhos. Eu não posso ter duas verdades. Eu não posso seguir a dois deuses. Eu tenho que ter um caminho só. Então, a gente vai errar. A gente não vai acertar o tempo todo. A gente vai ter dias difíceis. A gente vai ter momentos difíceis. Momentos de dor, de dúvida, de questionamentos. A gente vai se questionar durante muito momento de muitas coisas. Mas a gente tem que confiar. Aqui ele diz, se eu tô junto com você, você não pode temer. Se o Espírito Santo ele é direto, ele é reto, ele é claro, não existe outro caminho. Então a gente tem que confiar no propósito, né? O ego, a gente está vivendo momentos difíceis no mundo, né? De falta de humildade, de falta de amor, de falta de compaixão, do ego prevalecer, as pessoas acharem que a verdade delas é a única, que o que elas acreditam está acima de qualquer coisa, mas a verdade é a de Deus. E a gente só tem que confiar nele. A gente, como filhos, como obra-prima, aqui diz que você não pode amar a Deus e negar o teu próximo. Porque o próximo, ele é criação. Nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo pai. Então, eu não posso falar, eu sou temente a Deus, eu sigo a Deus e ter ódio no meu coração pelo meu próximo. O que eu posso fazer quando acontecer alguma coisa que não me agrade, quando acontecer alguma coisa que eu fique com o coração machucado? Eu entregar na mão de Deus. Senhor, leve luz para essa vida, né? Resgate essa pessoa, coloque ela no seu caminho. É aquele pagar o mal com o bem. A gente fazer nossa parte, né? A gente é Somos falha, então nós vai ter que momentos que... levamos, né? Né? É o que a gente vai falou ter... hoje, somos nós que levamos a paz, né? Se a paz está dentro de nós, a gente vai levar ela onde a gente for. Sim, exato. Então, não adianta. Então, a gente vai ter uma palavra, a gente vai ter momentos que a gente vai entrar em conflito, né? Porque que diz o amor sem conflito. O amor sem conflito não é o amor que a vida vai ser só amor, que não vai existir momentos difíceis. Os conflitos, eles fazem parte da vida, né? O conflito, a gente já nasce. O que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce? A gente chora. A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, o que é a vida? Chorar. A gente já nasce ali chorando. Então a gente tem conflitos na nossa vida, problemas, situações a todo momento. Uns têm dificuldades de uma parte, outros têm de outra. Todos temos dificuldades, né? A gente não pode enxergar que o meu problema é maior que o teu problema é maior que o meu. Não existe. Cada um sabe a luta que carrega, cada um sabe a alegria e a dor que traz no seu coração. Só que a gente tem que ter uma coisa em comum, gente. Todos nós, confiar em Deus. Se aconteceu algo com você, era porque era para acontecer daquela forma. Então, a gente não pode só andar, confiar em Deus quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? Então, a gente tem que confiar. Confiar bastante no Pai, né? Eu acredito que isso de as coisas acontecem do jeito que quer, aquela história de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, não são algumas coisas, são todas. E esse bem não é o bem que a gente quer. Tipo, eu quero que isso aconteça, mas às vezes não é isso que Deus tem para mim. O bem final vai ser o bem de Deus, o que Ele planejou para nossa vida. E aí tudo vai cooperar para que o bem dele chegue, sabe? Eu acredito muito nisso. Com certeza. Aqui no 8, ó, vigia com cuidado e vê o que estás realmente pedindo. Se muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Então, o que aqui fala? Jesus fala que seja honesto, fale o que você que você quer, né? Converse. A gente precisa ter esse hábito de conversar com Jesus, porque ele não está distante de nós. Ele está do nosso lado, ele está em todos os momentos. Então, a gente tem esse hábito de acordar, abrir os olhos e conversar, né? Olhar, falar, bom dia, meu pai. O que vai ser do dia de hoje, né? O que o Senhor propõe para a minha vida? Que faça o melhor. E assim, a gente tem que pedir e acreditar. Então, não adianta eu pedir da boca para fora, eu não ter fé. E eu também não posso querer que a minha vontade se sobreponha à dele. Então, é a vontade dele que permanece, não é a minha, não é a sua, é a vontade dele. Então, eu tenho aqui ele deixa claro que se você pedir para ele
e for honesto e você não esconder nada dele, porque assim, por mais que a gente tente esconder, ele conhece o nosso coração, mas ele prefere que a gente reconheça, que a gente fale o que a gente está sentindo, né? Ó, na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua libertação. Deus te deu todas as coisas. Então, para que a gente ter o ego, as nossas atitudes, as nossas ações, se a gente sabe que Deus ele vai estar com a gente, ele vai estar cuidando da gente. Então, para que eu querer que a minha vontade prevaleça? Para que eu ter pensamentos fora do que ele nos prega, do que ele nos passa, se eu sei que a vontade dele prevalece, né? Então, isso é muito lindo, gente. Eu acho que esse é um dos capítulos, assim, que eu mais me emocionei. Não sei você, mas tem tanta coisa pela frente, né? A gente não tem nem o que falar muito. Isso também de a gente falar para Deus aquilo que está acontecendo, existe uma libertação muito grande quando a gente assume as coisas da nossa vida, porque eu estou trazendo a responsabilidade para mim, enxergando essa responsabilidade e entregando ela para Deus. Então, se eu estou com raiva de alguém, se eu estou com rancor, eu chego para Deus e falo, Deus, eu estou com raiva daquela pessoa. Isso aqui tá passando no meu coração. Tira de mim, eu tô reconhecendo que eu não tô exercendo perdão, eu tô reconhecendo que eu tenho ira e eu tô entregando essa ira a Deus para que isso seja revestido por amor. Então, isso acontece em todas as situações da nossa vida. Nós precisamos falar para Deus, porque é Ele quem resolve. Agora, as coisas têm nome. A gente precisa dar nome às coisas, porque quando a gente dá nome, a gente reconhece o que tá acontecendo. Sim, sim. Eu até coloquei aqui um parágrafo que eu tinha lido num livro esses dias, eu achei muito interessante. Ó, o bebê grita com fúria quando você tira dele uma tesoura, algo que poderia machucá-lo. Ele não tem noção do perigo, mas ele fica com raiva. Você tá ali tentando, né? Você vai tirar do neném, ele fica com raiva, né? E a gente é assim. Deus nos tira algo que estávamos querendo e que pode nos ferir e ficamos em sofrimento. Muitas vezes criamos nossos próprios sofrimentos simplesmente porque queremos que seja feita a nossa vontade. E a gente tem que confiar no Pai. Né? Esse é o exemplo de uma criança que o pai está ali, que está tirando perigo. A gente mesmo na adolescência, que a gente não segue um conselho de alguém que nos ama, que quer nosso bem. E a gente quer fazer nossa própria vontade, né? E a gente ali vai na vida e o quê? Quebra a cara, né? A gente passa por alguma situação. E Deus não quer que a gente sofra. Ele não... Mas assim, a gente não escuta. Você fala assim, Deus, me dá um sinal. Fala comigo. Aí ele vai lá e te dá o sinal, fala com você e você ao mesmo tempo... E não enxerga, você não quer enxergar. Porque quando a gente tá com o ego, a gente quer que a nossa vontade prevaleça. A gente quer o tempo todo que a nossa verdade seja a verdade absoluta, que a nossa vontade prevaleça, a gente não consegue enxergar o que o Pai nos mostra. Mas ele fala assim, eu tô aqui com você. Então você vai cair, você vai quebrar a cara, mas eu vou cuidar de você, eu vou te pegar no colo, eu vou estar aqui. Então a gente precisa confiar, então não tem como a gente falar que vai confiar, que vai acreditar e a gente não acreditar. Então, nunca questionem a Deus. Nunca questionem o Espírito Santo. Se algo acontecer, é porque tinha que acontecer daquela forma. E a gente tem que saber enxergar os sinais. Porque ele fala com a gente. Só que a gente precisa fazer o quê? Silenciar o nosso ouvido para o mundo, né? E ouvir o nosso coração. Porque a gente não consegue ouvir tudo. É a mesma coisa que tá um monte de gente falando ao mesmo tempo, um monte de barulho e você não consegue ouvir. Então, silencia o teu ouvido do mundo e escuta a Deus. E o caráter de Deus não muda, né? Ele é o mesmo. Então, a gente tem que entender que no coração de Deus existe amor, existe cuidado, existe esperança. Tudo que falta em nós existe em Deus. Então, é entregar. Se eu tô triste, Deus tem alegria. Se... todas as situações da minha vida que são ruins, Deus pode reverter isso em algo bom, porque é o caráter dele, é quem ele é. É só a gente realmente entregar isso para Deus, ser sincero com ele. Às vezes a gente pensa que é uma coisa muito difícil, mas é sentar na nossa cama, olhar para o lado e falar, Deus, seguinte, senta aqui comigo que hoje eu quero conversar com você. Entregar tudo para Deus, porque ele vai receber com certeza. Eu tô lendo algum... Oi, Brian, boa noite. Oi, Boa gente, boa noite. Gente, Eu tô deixa eu lendo só dar um aqui. recadinho. Sim.
Aham. A Mayara precisou sair, ela pediu para avisar, mas depois ela vai ler os comentários e vai ver a live e tudo mais. Quando a live ficar salva aqui, vocês podem comentar a respeito das coisas que foram ensinadas aqui e tudo mais, que depois ela vai ler nos comentários da live, tá? Tá bom. Ah, Gente, eu perfeito. já vou pedindo perdão já, porque eu estou comendo, que eu vim da igreja. E quando a gente vem da igreja, a gente vem morrendo de fome. E é isso. Tô Você lendo estava aqui a. acompanhando, né, Brian? Tá, agora tava assim, eu até queria falar sobre uma questão do ego, né? Quando falam que tem uma passagem ali que a gente estudou, eu e a Elissa, tem uma passagem que me chamou muita atenção no livro, que é quando fala que sobre o ego ser empurrado e tal, sobre colocar o ego de lado, né? Mano, isso tudo vem com a metanoia, sabe? Eu acho que, tipo, quando a nossa mente é transformada, quando nós deixamos Deus, porque assim, Deus sempre quer o melhor para nós, sempre. Isso é fato. Só que muitas vezes a gente não deixa isso acontecer. E é por nós. E também é por nós o primeiro passo para que isso aconteça, né? Para que a transformação possa acontecer. E o ego, eu tenho o ego como. Eu até estava pensando depois, Elissa, eu não te falei, mas o ego, ele é para mim. Tem um filme que eu não lembro qual é agora. Ah, sim, Harry Potter. Harry Potter. Os dementadores, eles puxam eles conseguem te afetar com o teu medo. Isso vai deixando eles mais fortes, certo? Vai deixando eles mais fortes, mais fortes, mais fortes, mais fortes. O ego é assim. Por quê? Eu até conversei com a Elissa sobre. Quando tu recebe um elogio, quando tu recebe um comentário bom, algo assim, se tu não tiver centrado em Deus, se tu não tiver, tipo, aquele versículo, né? Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é pra ele, nada é pra gente. Então, se a gente não tiver centrado, cada elogio, cada tipo de comentário, ele vai inflando o ego, vai deixando o ego mais forte e mais forte. E para que isso não aconteça, para que a gente não deixe o ego ganhar, vencer, é preciso ter a metanoia. E para a metanoia acontecer, que é a transformação de mente, né? Transformação de vida, para que isso aconteça, a gente precisa dar o primeiro passo. Deus sabe sempre, ele sempre sabe. Mas assim como Jesus, quando chegava na frente das pessoas e perguntava: o que queres que eu te faça? Tem até uma zoeira. Pô, Jesus, como é que tu não vai saber? Lógico que ele sabia o que a pessoa queria. Mas ele precisa ouvir de ti. Precisa que saia da tua boca, sabe? Então, assim, o primeiro passo tem que sempre vir da gente. Sempre. E não só na vida espiritual, não só com Deus, na nossa vida mesmo, sabe? Muitas vezes a gente fica com medo e não dá o primeiro passo. E às vezes aquela coisa só tá. Mano, tá esperando só a gente dar o primeiro passo para que aconteça algo muito bom na nossa vida. Nossa, eu tava lendo os comentários aqui, tem cada depoimento lindo. Sim, Vamos ver uns. Ó, Stephanie Lídia, reino dos céus e o ego são duas coisas incompatíveis. Ter o foco no reino de Deus não significa que a sua vida vai deixar de ser relevante. Significa que os seus pensamentos e ações estão direcionados e que sejam permeados ao reino de Deus. Mirela Eduarda, 064. Ela vai te entender, cara, só basta confiar nela. Você. Não, aqui eu acho que é outra coisa. Peraí. Não. Você se faz entendido, some, diz que ela não confia em você, mas na verdade ela é que mais te apoia, que mais quer ficar contigo, que mais confia em Não, você. é outra coisa. Não, é. Pera. Tem muito comentário aqui Aqui, ó, repetitivo. A Amy Lucila 03 falou uma coisa que é verdade. A oração precisa de uma ação sempre. Perfeito. É isso. A Malu tá aqui. Beijo, Malu Pacheco. Ela sempre tá Beijo com a pra gente. Nadir também, a Nadir tá aqui. Às vezes nada daquilo que você planejou aconteceu mais da forma que você está hoje. Você está mais feliz do que antes quando você achava que aquilo que você queria era o certo, mas Deus colocou você nessa posição para você Perfeito, ser mais feliz. Ó, perfeito. Exatamente. Carol Mazzoni, tudo que é perfeito está profundamente dentro de ti, pronto para irradiar-se através de ti sobre o mundo exterior. Muitos comentários lindos.
aqui na A live. Jaci VG falou, assim como o universo foi criado através da palavra, o tópico 5 fala da importância de declararmos aquilo que queremos. Pedir, criar um ambiente e gerar expectativa através da fé. É isso mesmo. Exatamente. O Mary Maraísa 04, o ego é racional e controla os distintos. Ele funciona como mediador e busca facilitar a interação. Tem muito comentário, acho que vai subindo, né? Malu Pacheco. A galera tá A Rebeca Ribeiro está aqui também. Quando oramos, rezamos e pedimos que seja feita a vontade dele na nossa vida, parece que nossa visão vai ficando mais clara e coerente com os nossos propósitos. Deus traz toda a transformação e compreensão no tempo certo, mas essa vontade tem que partir de nós primeiramente, é verdade. Né? Se a gente não aceita, a gente não está preparado para os desígnios, né? A gente não vai para lugar nenhum, a gente fica Exatamente. parado no mesmo lugar, né? A gente tem que aceitar, né? De confiar. E nunca é tarde, gente. Nunca existe o momento certo, a hora certa. Basta Deus tocar no seu coração. Então, eu tô muito tempo afastada. Você não precisa estar acompanhando nenhuma religião. Quando a gente fala de Deus, de amor, é acima de tudo, é acima de todos, né? Do bem. Então, a gente tem que estar no mesmo propósito. Então, aqui, a intenção da live é realmente essa, né? A gente vir aqui falar do livro, estudar os capítulos aqui, aprender juntos, né? Exato. Tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente tá num aprendizado. Sim, sim. É independente, por exemplo, da Mayara não tá aqui na live agora, ela vai acompanhar, né? Então, acredito, assim, para todos os fãs, todo mundo que está aqui assistindo, que veio seguir aqui a página porque gosta dela, porque tá feliz com esse propósito dela. Mesmo ela não estando aqui, eu tenho certeza que ela vai estar feliz de vocês estarem aqui com a gente. Porque ela quer muito que... Esse livro é muito importante, né, para todos nós, e ela quer que esse nosso propósito continue, né? Ela não está aqui agora com a gente podendo ler, participar, mas eu tenho certeza que em coração ela está aqui. E os pensamentos dela também estão aqui com a gente. Ela fica muito feliz com todo mundo. Ela acompanha, mesmo quem não está aqui agora na live falando, quem está nos comentários, ela está vendo, ela está acompanhando e ela fica muito feliz com todo mundo, né? Que está aqui. Quer falar alguma coisa, Ingrid? Não. Eu acho que dá pra gente ler mais alguns comentários, né? Sim. Se subir Deixa eu alguém ver. também para a live. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês Gente, que se alguém quiser isso, pode mandar convite. quiserem, a gente também tá aberto para Gente, poder seguir vocês também, na live. quem não tiver com o livro, quem não tiver com ele em PDF, quem não tiver com ele físico, quiser o livro ou o capítulo que a gente vai estudar, se quiser chamar no direct, a gente manda foto, né? Só buscar. Tem o eu PDF falo por também. mim, eu falo por mim e pelos meus colegas que estão aqui, que todo mundo está disposto a ajudar, Com todo mundo certeza. quer quanto mais A gente gente aqui pode até melhor. mesmo deixar prints das páginas que a gente vai ler Sim. da próxima vez, ou a Mayara, porque a gente só vai entrar nas lives quando ela realmente não conseguir estar aqui fazendo a Sim. live. Sim. Sempre que ela conseguir, ela vai entrar, vai chamar o pessoal, vai falar com todo mundo. Quando ela não estiver aqui, ela vai designar as pessoas que vão entrar no dia para poder falar o tema que vai estar sendo abordado. Então, a gente pode também tirar print dessas páginas e deixar, talvez, nos stories, e vocês guardam a imagem e estudam também, né? Sim. A oportunidade é para todos. A gente quer quanto mais pessoas aqui é melhor. Quanto mais pessoas estão falando do nome de Deus, estão propagando bem o amor no mundo, é melhor. O amor, a paz, né? É bem-vindo. Então a gente está aqui sim para aprender, para se perdoar, para o autoconhecimento. Então ninguém que está aqui, nós não somos santos, somos Não falhos, somos perfeitos. todos em processo de Não é aprendizado. luz. Exato. Né? A gente está todo mundo em processo de aprendizado, em evolução, mas o principal é quando a gente tem
o chamado no coração e a gente está aberto para receber a palavra de Deus e para a gente fazer esse autoconhecimento, essa autocrítica, né? De ver, porque sempre quando a gente está ouvindo uma coisa, aprendendo, a gente faz esse questionamento, né? Eu não sei, assim, vocês, mas eu sempre fico, quando eu leio alguma coisa, sempre alguma coisa nos toca de alguma forma, né? Sim, Alguma sim. coisa te atinge e você fala assim, nossa, parece que está falando comigo, porque Deus fala com a gente assim, através de Uhum. pessoas, através de leituras, através da gente buscar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele tá disponível, né? A gente tem que buscar a nossa evolução, a gente tem que tentar entender o que a gente pode fazer de melhor para o próximo, para o mundo. E esse livro, o nome dele, né, não é uma figura de linguagem, é literalmente um curso É um em curso. milagres, porque ele é um curso. Ele vai nos ensinar muito, né? E o milagre, ele tá em todo lugar. Ele tá em todo instante. Ele tá com todos nós, né? Em todo momento. Eu tinha até um texto aqui. Se tiver um tempinho, eu queria ler. Posso? Ingrid, eu vou descer e aí eu vou te mandar uns nomes que comentaram aqui nos comentários para tu subir a galera depois, tá? Tá bom, obrigada. Deixa eu só falar uma coisa, que a gente vê que Deus ele é tão perfeito que mesmo a gente, nas nossas imperfeições, a gente se julga realmente pecadores, né? Às vezes, para ele pode não ser algo tão grande, mas pra gente, né? A gente sente que é algo que a gente tem que mudar e tudo mais. A gente vê que ele é tão bondoso, que ele aceita a gente do jeito que a gente é e ele perdoa os nossos pecados e a gente está sempre podendo ter essa chance de estar em evolução, de estar aprendendo, de estar crescendo. Então, acho que isso é o mais importante. E no livro a gente aprende muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente se culpa muito pelas coisas, a gente coloca muita coisa assim pra gente e a gente vai aprendendo que Deus é amor, que ele perdoa a gente e que ele tá aqui, né? E às vezes Sim, e é não igual que por falou no vergonha, não começo. procura e tudo, mas a gente percebe que não é pra gente ser assim, né? Que a gente tem que realmente buscar ele, apresentar as nossas fraquezas, as nossas falhas e pedir para mudar Exato. os meios, né? Esse livro a gente aprende muito esses meios para poder se tornar uma pessoa melhor, que é como você falou, né? Todos nós que estamos aqui, ninguém é perfeito. Todos estamos aprendendo, né? A gente agradece muito por essa oportunidade que a Mayara deu, por essa confiança que ela tem de estar falando aqui com vocês, de poder estar ajudando ela diretamente, né? Nessa parte da leitura do livro. E eu sei que a gente só tem a aprender e a ganhar, né? Se as pessoas realmente tiverem no coração o desejo de aprender, de mudar e tudo mais, o Senhor vai ajudar não só nós, como todas as outras. E a gente sabe que muita gente já falou, né, que estava afastado da igreja, estava afastado de Deus. E com essa iniciativa da Maiara, as pessoas estão voltando a procurar mais o Senhor, estão voltando a ter fé, estão voltando Sim, muitas pessoas as coisas. passando por depressão, É né? Por maravilhoso. problemas de ansiedade, por problemas Maravilhoso. familiares, né? É igual eu falei anteriormente, não é o fim, gente. Todo mundo vai passar por provações na vida, uns de uma forma, outros de outra, né? A gente tem esse hábito, até por conta do nosso ego, de achar, porque comigo eu sofro mais, eu passo mais, porque não isso, porque não aquilo. E Deus Uhum. sabe de tudo, todo o propósito da tua vida, do teu momento do teu nascimento, até o dia da sua morte, tudo Ele sabe. Tudo que você passa é por uma razão. Se a gente começar a ver as coisas do melhor lado possível, da melhor forma, e não questionar a Deus, apenas confiar, tudo vai ficar mais leve. Então, se a gente começa a nos autocriticar, a culpar Deus pelas coisas que acontecem com a gente tem que saber também nossa parte, o que a gente fez para mudar, o que a gente fez para buscar Deus, sabe? Hoje a gente tem informação, a gente tem redes sociais, sabe? A gente tem tempo. Por mais que seja corrido o dia de todo mundo, as obrigações, as responsabilidades, sabe? Tirar um momento para conversar com Deus é importante. É um momento que você tiver, se você está no banho, se você está no ônibus, se você está a caminho do trabalho, antes de deitar, você tem que ter esse hábito de conversar com Deus, que Ele fala com você, né? E a gente, às vezes, só... A gente Eu só ouvi, reclama, e as coisas. A gente
não permite enxergar as coisas boas porque a gente está reclamando. A gente está gastando tempo reclamando, né? A gente está gastando a nossa energia naquilo que não é bom. Então, ajudem o próximo da maneira que vocês puderem. Às vezes a gente não pode ajudar alguém, talvez de forma financeira. A gente pode ajudar com uma palavra, com um abraço, né? Com um ato de amor, né? Porque Deus está em tudo, nas nossas atitudes, né? Então, aqui quando é falado... Aqui, quando é falado que o reino de Deus é aqui, é porque ele quer que a gente viva aqui. Ele quer que a gente viva a plenitude, o amor, os seus ensinamentos, desde Gênesis, do início ali da criação, que Deus nos criou. Deus nos deu a natureza, os animais, água, alimento. Ele nos deu tudo para termos uma vida perfeita. E a gente cria os nossos monstros, a gente cria os nossos medos, a gente alimenta as coisas ruins. Uma coisa ruim que a gente pensa, a gente permite que aquela coisa cresça na nossa mente, no nosso coração. E quando uma boa acontece, a gente deixa passar, né? Então, vamos vangloriar as coisas boas. E o que não acontecer, que não for do nosso agrado, fala, Senhor, se aconteceu, era a tua vontade. O que eu posso aprender com isso? Sabe, é da gente tentar enxergar isso, tentar enxergar o próximo como irmão mesmo, da gente tentar aprender ou ajudar da forma que a gente sabe. É aquele provérbio, né? Não existe ninguém muito novo que não possa ensinar, nem muito, né, velho que não possa aprender. Então, da gente não ter essa falta de humildade mesmo no nosso dia a dia, da gente não ser amor, da gente não fazer o bem da forma que a gente pode, da forma que a gente faz, né? É isso, aqui todos nós temos, todos que estão aqui, temos uma pessoa que a gente gosta muito em comum, né? Que é a Mayara, e esse propósito dela foi trazer, olha que coisa linda, gente. No mundo que a gente está vivendo, que as pessoas estão literalmente doentes, sabe? Da falta do amor, da empatia, carinho, do cuidado, da compaixão. Qualquer dificuldade do dia a dia de todo mundo. Tantas pessoas estão sendo tocadas com o que a gente está fazendo aqui, né? Da gente falar do bem, falar de Deus. Independente aqui não tem nada a ver com religião, cada um tem sua religião. Cada um tem a sua fé, o que acredita, mas nós cristãos, todos em comuns, aqui temos o amor de Deus, né? E isso é lindo. Eu vou subir a irmã Obrigada, Eli, ela vai falar um pouquinho também. Vou descer Ótimo. aqui pro Sal subir. Tá bom, vou subir ela. Aí você me passa o Beleza. nome dele, você tá fazendo, por favor. Vou subir aqui a irmã Elis também, que ela vai falar um pouquinho pra gente. Gente, eu não tô. Tá me ouvindo? Sim. Eu tô ouvindo. Sim, tô ouvindo Olha, também. te juro que eu não tô conseguindo virar a minha câmera. Eu não consigo virar a minha câmera. Não, sem Tá problemas, tudo bem. mas a gente consegue ouvir a senhora. Tudo bem. Eu tava acompanhando aqui. Muitas vezes, o que acontece conosco, porque a gente acha que o amor ele tem que vir sem conflito, né? Mas muitas vezes, o amor com conflito, ele nos leva a resolver esse problema, né? Uhum. Às vezes, vamos dizer, a gente está aqui e fala assim, espera aí só um minutinho que eu vou resolver um probleminha ali. Aí a gente sai de cena para poder resolver. Enquanto a gente não resolve, a gente não fica em paz. E quando a gente ama de fato, a gente para a compreender aquilo que Deus espera de nós. Porque nós somos falhos, nós somos humanos e somos pecadores. A formação, ela é permanente, ela é todos os dias. Sempre vamos ter algo para aprender. A gente nunca vai conhecer o outro totalmente. Isso é até na hora da morte. Ainda mesmo assim, a gente não vai conhecer o outro. Porque o outro, ele sempre vai ter algo para nos mostrar. Quando a gente pega desde a criação, lá de Gênesis, que Deus fala que tudo que ele criou era bom, é bom, a gente não consegue absorver isso. Com o passar da nossa caminhada, a gente vai destruindo aquilo que era bom de Deus em nós,
colocando aquilo que é ruim, colocando os medos, colocando as inseguranças através do nosso próprio ego, enfrentando realidades que muitas vezes a gente pode resolver nos colocando inteiramente diante de Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus, nós não nos colocamos por inteiro. Quando a gente entra na relação, a gente entra por inteiro. A gente não entra pela metade. Assim é a nossa relação com Deus. É entrar por inteiro. E ver que todos os problemas, ele tem solução. Eles são resolvíveis. Por quê? Porque nós temos um Deus que habita dentro de nós. É um Deus que nos conduz através da ação do Espírito Santo. Por isso, amar muitas vezes dói. Amar dói. Por quê? Porque o amor, ele exige de nós muitas coisas. Mas, porém, quando nós amamos com o amor de Deus, ele nos traz paz, tranquilidade. Porque o amor humano, ele nos decepciona. Por quê? Porque nós colocamos tudo em cima daquela pessoa. Porém, a gente não trouxe Deus para dentro dessa realidade. Aí Jesus vai nos ensinar da forma que nós temos que vivenciar nesse final de semana na leitura de São Mateus 5, nas bem-aventuranças. Aqui ele vai nos ensinar a forma correta de que nós temos que vivenciar. Vai falar assim, ó, bem-aventurados os que têm o coração serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de sede e de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são